Vamos acompanhar a leitura do texto sagrado no livro de Atos, capítulo 1. O trecho compreendido entre os versículos 6 e 11. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Vamos acompanhar em pé a leitura do texto sagrado. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que Deus, pela inspiração do Espírito Santo, aplique as lições do texto sagrado aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Prezados irmãos, eu reputo o livro de Atos como um dos mais extraordinários do Novo Testamento. Ele medeia os evangelhos e as cartas pastorais. Ou seja, ele está exatamente no elo de transição entre aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou e aquilo que os apóstolos começaram a fazer e a ensinar. Sendo a primeira crônica eclesiástica, sem dúvida alguma, é um repositório rico para lições na igreja da vida atual. E é justamente algumas lições que nós gostaríamos de assinalar com base no texto que lemos ou com menção a outros textos que compõem o livro de Atos. A primeira coisa que nós gostaríamos de assinalar é que a ascensão, é a narrativa que nós lemos, possibilita basicamente o nascimento da igreja. Jesus, como mestre, preparou os seus discípulos para o momento da sua ausência. E preparou de forma adequada. Além do ensino que ele ministrou aos seus discípulos, especialmente aqueles ensinos em particular, ele também teve algum momento prático. Por exemplo, nos evangelhos nós temos a menção do envio dos 12, assim como também o envio dos 70. Era uma espécie de exercício prático dos discípulos para, assim, realizarem o trabalho quando ele estivesse ausente. E a ideia de ausência, inclusive, está bem clara no próprio ensino de Jesus. Quando ele ministrou aquele grande ensino sobre a parábola das 10 minas, o texto que circunscreve o texto diz mais ou menos o seguinte: parecia que estava iminente a vinda do reino. E exatamente porque parecia iminente a vinda do reino, então Jesus Cristo contou a parábola das 10 minas,
Aquele homem que distribuiu as suas minas aos seus subordinados, e diz o texto: negociai até que eu volte. Em outras palavras, esse senhor não ficou ali dando palpite sobre o que os servos deveriam fazer ou o que não deveriam fazer com aquelas minas. Ele ausentou-se, foi para um lugar distante. E a ordem era essa: negociar até que eu volte. Ou seja, o negócio deveria transcorrer exatamente na ausência do próprio Senhor. Era, portanto, o ensino sobre a ausência do próprio Jesus Cristo. A parábola dos talentos é a mesma coisa. O texto diz que depois de aquele homem distribuir os talentos aos seus servos, ele ausentou-se para um país distante. Isso quer dizer que os discípulos teriam que realizar um trabalho na ausência de Jesus Cristo. E é exatamente na ausência de Jesus Cristo que surge a igreja. Agora, a pergunta que nós fazemos é isso: será que os discípulos estavam efetivamente preparados? Em primeiro lugar, há uma espécie de relutância aqui no texto que nós lemos. Vejam que os discípulos continuaram olhando inutilmente para o céu, para ver se Jesus voltava. Em outras palavras, aquela ascensão, o momento em que Jesus Cristo era recolhido aos céus, parecia para eles uma realidade terrível. O que faremos agora? E eles ficaram olhando para o céu. Foi necessário que 2 varões descessem do céu até eles e dissessem: varões galileus, que fazeis olhando para o céu? Ou seja, não adianta ficar nesse momento contemplativo. Agora é hora do trabalho. Aliás, há uma lenda medieval muito interessante, que quando Jesus Cristo chegou ao céu, depois de ascender, conforme esse episódio relatado por Lucas, os anjos vieram ao encontro de Jesus e, um tanto quanto apreensivos, perguntaram: e agora, mestre, porventura estabeleceste o teu reino lá na terra? E Jesus Cristo respondeu: ainda não. E os anjos, mais preocupados ainda, perguntaram: e então, o que será? E Jesus calmamente respondeu: bom, eu deixei os apóstolos lá para realizarem essa tarefa. Se eles não realizarem, eu não tenho outro plano. Ou seja, não há um plano B. Os discípulos agora é que tinham que assumir a tarefa que coube durante muito tempo a Jesus Cristo. Durante o ministério, Jesus Cristo preparou os discípulos exatamente para este momento. E agora então, o que nós temos? Nós temos uma preocupação diferenciada daquele período pós-ressurreição. O período pós-ressurreição, havia um pessimismo que se apossou dos discípulos, porque nem os próprios discípulos criam na ressurreição. Esse era o fato, e os evangelhos deixam isso bem claro. Nem os próprios discípulos criam na ressurreição. E eles ficaram desalentados. João até relata no seu evangelho que Pedro disse: vou pescar. Em outras palavras, vou retomar a minha atividade anterior. Ele que fora chamado junto ao lago de Genezaré, e era para abandonar essa profissão de pescador e assumir a missão de pescador de homem, agora voltou a pescar novamente. Eu vou pescar. E os demais discípulos também foram pescar. E é interessante que, ao retornar a essa antiga profissão, os discípulos constataram um fracasso. Nada puderam apanhar. Foi preciso Jesus Cristo aparecer novamente aos discípulos e agora dar prova cabal que ele efetivamente ressuscitara, para que os discípulos agora se empenhassem nessa missão de continuar o seu reino. Mas aqui nós não temos essa perspectiva um tanto quanto pessimista
como daquele momento pós-ressurreição, pós-pascal. Uma vez que esses dois varões vieram do céu e disseram: varões galileus, que fazeis olhando para o céu? Eles voltaram para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, eles tentaram agora reconstituir o grupo. A preocupação inicial foi exatamente reconstituir o grupo, fazendo inclusive a eleição de alguém que ocupasse o lugar de Judas. Ou seja, eles tomaram conhecimento que agora eles é que tinham que realizar a tarefa. Então a ascensão nos dá essa lição sublime. A tarefa pela qual Jesus Cristo nos comissionou, nós temos que realizar. Não há outro plano. Nós somos os responsáveis para a proclamação do Evangelho. Nós somos os responsáveis para proclamar o reino de Deus aqui sobre a face da terra. E nós temos que fazer isso exatamente numa ausência de Jesus Cristo. Não que ele se ausentasse de forma definitiva. O Espírito Santo estaria sempre orientando, como está orientando até hoje. Mas é uma sensação de ausência. É na ausência desse Cristo que a igreja se insere. A segunda lição é sobre o Pentecostes. Se aqui há uma preocupação basicamente institucional, a reorganização do grupo, agora a preocupação é em outro nível, é em nível espiritual. Ou seja, os discípulos são revestidos do poder para realizar a tarefa. E é exatamente após o Pentecostes que os discípulos começam a fazer exatamente o que Jesus Cristo fez. Nos evangelhos nós ali deparamos com Jesus Cristo fazendo milagres. Não há milagres dos apóstolos nos evangelhos. Mas agora os discípulos, assumindo a tarefa, começam a realizar milagres também. Do evangelho, nós não vemos os discípulos fazerem discursos. Quem faz os discursos memoráveis é o Mestre, é Jesus Cristo. Mas agora são os discípulos que começam a fazer os seus discursos. Encontramos vários discursos dos apóstolos registrados no livro de Atos. Eles é que tinham que agora ensinar. O Jesus Cristo não estava mais presente de maneira corpórea, de maneira viva. Eles é que tinham que assumir essa tarefa. E agora vemos também os discípulos enfrentando tribunais. Os apóstolos enfrentando tribunais. Antes, fora Jesus que enfrentou o tribunal e enfrentou sozinho. Aliás, Mateus, quando registra a situação dos discípulos após a prisão, se refere a Pedro dizendo: Pedro, porém, seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. E ele representava os demais apóstolos. Todos passaram a seguir Jesus Cristo de longe. Não chegaram ao tribunal. E Jesus Cristo enfrentou o tribunal sozinho. Mas agora não. Agora quem deveria enfrentar tribunal eram os apóstolos. E foi isso que eles fizeram. E sobre este último ponto, enfrentar tribunal, Lucas até faz um registro interessante. Quando se reúne o Sinédrio, Lucas até dá importância à composição do Sinédrio. Ali estavam Anás, ali estavam Caifás, ali estava Anás, ali estava Caifás, ali estava João Alexandre. É a menção que Lucas faz aqui. A composição. E outros importantes, tribunal esse que condenou Jesus Cristo. E agora certamente vinha uma memória um tanto desagradável. O mesmo tribunal que condenou Jesus Cristo, certamente nos condenará também. Mas não foi esse o medo que passou a circunscrever a mente dos apóstolos. Antes, diz o texto, que Pedro tomou a palavra
E ali, perante esse tribunal famoso, tribunal composto pelos maiorais dos judeus, Pedro pronunciou um discurso repassado de poder. Porque o mesmo Pentecostes, a descida do Espírito Santo, agora estava efetivamente capacitando também os seus discípulos para responder à altura este tribunal. E qual foi o resultado? Duas coisas o texto registra. Primeiro é que viram uma coragem inaudita, a intrepidez de Pedro. Aliás, o texto grego utiliza a palavra parresia. E parresia era uma atitude dos cínicos. Os cínicos eram aqueles que criticavam a sociedade de então. E criticavam abertamente, não tinham medo. E por isso eles usavam da parresia. E Lucas usa a mesma expressão. Os apóstolos também foram apossados dessa parresia. O que tem que dizer, tem que ser dito. E viram, portanto, a intrepidez de Pedro. Um homem que não tinha escolaridade igual a daquele tribunal. Mas ele pronunciou um discurso extraordinário. E mais do que isso, não apenas o discurso, não apenas palavras repassadas de sabedoria e incidência na objetividade do que Pedro tinha pela frente. Mas também, o que aconteceu? O texto diz assim, e viram o homem que fora curado. O coxo que fora curado, a porta formosa, estava ali. Então, como negar a evidência do Evangelho de Jesus Cristo? Palavras sábias de Pedro. Palavras que foram repassadas pelo próprio Espírito Santo, cumprindo aquele que o próprio Jesus Cristo disse no Evangelho. Quando vos prenderdes, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito dirá na hora certa. E realmente aconteceu. Pedro tomou a palavra e disse de uma maneira muito clara, nós não podemos deixar de anunciar aquilo pelo qual fomos comissionados. Eles não podiam deixar de anunciar o Evangelho. Não adiantava proibições. Entre a proibição do tribunal, era melhor obedecer ao mandato de Jesus Cristo. E mais do que isso, viram o resultado do milagre. O homem que fora curado estava ali. Como contestar o milagre? Não houve nem contestação do discurso, a palavra, e nem contestação do ato, o milagre. Era, portanto, agora o poder do Espírito que, suprindo a ausência de Jesus Cristo, capacitava a igreja. Então aqui está essa lição muito importante para nós. Nós vivemos na era do Espírito. Jesus Cristo está ausente, mas o Espírito está presente. E nós vivemos a dimensão da igreja pela força do Espírito. Como instituição, a igreja errou muitas e muitas vezes. Há pouco nós comemoramos os 500 anos da Reforma Luterana. E por que aconteceu a Reforma Luterana? Porque a igreja como instituição falhou. A igreja abandonou aquela pureza pela qual Jesus Cristo almejava e que era realmente a sua intenção. Daí a necessidade da reforma. E também não foi só nesse período. Outras reformas, naturalmente, aconteceram. Para demonstrar que, efetivamente, a igreja como instituição erra. Mas, graças a Deus, nós temos a força do Espírito. E a força do Espírito não é a nossa capacidade. A força do Espírito não é a nossa inteligência. A força do Espírito não é a organização da comunidade como um todo, mas é aquela ação que mesmo pessoas incapazes são capazes também de pregar. Eu estou falando isso porque me lembro de um tio, irmão da minha mãe. Ele não teve escola, Aprendeu a ler com uma pessoa lá no sítio. Mas
eu gostava de ouvir esse homem pregar. O português era um pouco arrevesado, cometia lá seus erros de concordância. Mas até hoje tenho na minha cabeça as mensagens que ele proferia. Porque era um homem inspirado por Deus, sem preparo. Não tinha sequer o primeiro ano de escola, mas era capaz de pregar. Por isso nós temos a força do Espírito. E é exatamente isso que nos encoraja como igreja. Nós somos falhos. Não adianta ostentar a nossa sabedoria, a nossa erudição, que isso não conquista a alma para Jesus Cristo. O que nós precisamos é exatamente a força do Espírito. E aqui está a lição do livro de Atos. A força do Espírito capacita pessoas e capacita a igreja para o seu trabalho. Finalmente, uma terceira lição. Aqui surge também no livro de Atos uma igreja modelo. E não é a igreja de Jerusalém. Não é a igreja de Jerusalém. É a igreja de Antioquia. Antioquia ficava na Síria. Aqueles que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém foram até a Síria. Foram até Antioquia e começaram a pregar o Evangelho. E houve aceitação do Evangelho. Tanto houve que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, para lá enviou Barnabé. Um daqueles que havia vendido a sua propriedade, distribuído aos apóstolos para que essa propriedade fosse repartida aos demais. E Barnabé começou a organizar a igreja em Antioquia. Mas ele lembrou-se de alguém que seria muito importante ali em Antioquia, Saulo. Foi até Tarso e trouxe Saulo. Os dois organizaram a igreja. E meus amados irmãos, organizaram tão bem que lá no capítulo 13 de Atos, nós lemos a descrição que Lucas faz. Havia naquela igreja profetas e mestres, profetas e doutores. E até nomeia as pessoas. E nessa nomeação, nós percebemos uma composição muito heterogênea. Uns eram de classe alta, outros eram de classe baixa. Aparece até alguém que tinha por sobrenome Níger, portanto negro, provavelmente um africano, que compunha a liderança da igreja. Havia ali alguém que era chamado Lúcio de Cirene. Cirene fica também no norte da África. Era uma composição que abrangia diferentes raças, diferentes etnias e também diferentes representantes de classe social. Havia até alguém que era colasso de Herodes, ou seja, irmão de leite do próprio Herodes. Mas, novamente, repete-se a lição. Não foi esse lado institucional que faz com que a igreja de Antioquia fosse modelo. Não foi. Realmente, liderança preparada, profetas e mestres. O que fez com que essa igreja fosse uma igreja modelo e dali surgisse a primeira viagem missionária, a força do Espírito. Ou seja, era uma igreja que orava e jejuava. E orando e jejuando, disse o Espírito: separai-me a Saulo e a Barnabé. Interessante como o Espírito nos surpreende, né? Se nós, examinando o histórico daquela igreja, e sabendo que exatamente Saulo e Barnabé fundaram aquela igreja, organizaram aquela igreja, nós diríamos, não é estratégico tirar Saulo nem Barnabé. Vamos pensar que outros componham essa primeira viagem missionária. Mas o Espírito diz, surpreendentemente, separai-me a Saulo e a Barnabé para a tarefa que eu tenho designado. E eles não relutaram agora.
Não brigaram contra o Espírito. E ali saiu a primeira viagem missionária. E eu pergunto, a igreja de Antioquia morreu porque se viu privado de 2 líderes, Saulo e Barnabé? Não. A igreja continuou forte. E dali também surgiu uma segunda viagem missionária. Exatamente porque era o Espírito que norteava a vida da igreja. Por isso, meus amados irmãos, eu comecei com uma expressão de ausência e termino com expressão de presença. A igreja surge nesse ínterim de ausência de Jesus Cristo, mas da presença do Espírito Santo. O Espírito está presente. O Espírito está atuando. Nós não tivemos o privilégio de conhecer Jesus Cristo face a face, mas temos o privilégio de conhecer a ação do Espírito. Por isso, meus amados irmãos, é uma lição preciosa para nós que somos igreja e até nos prepararmos para as surpresas que esse mesmo Espírito pode também fazer para nós. Em Antioquia houve uma surpresa. Separai-me a Saulo e a Barnabé. Os 2 elementos queridos ali da igreja. Como podiam eles sair de uma igreja já constituída, com uma liderança muito bem organizada? Mas eles saíram. Obedecendo ao Espírito, eles saíram. E a igreja não morreu. A igreja não morre sob a força do Espírito. Que Deus, portanto, abençoe esta igreja. Nós vivemos o período de ausência, mas o período de presença do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, reverendo Paulo, pela sua palavra, e que possamos viver e andar e caminhar na força do Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino de número 105, Palavras de Vida, respondendo